Olá pessoal do Interlocução Brasil, eu sou Mauro Quintão, hoje estou com o advogado militante Gilberto Neto, interventor de cartório, e falaremos sobre diversos assuntos. Gilberto é doutor em Ciências Jurídicas e Social e hoje, como disse, interventor para serventias extrajudiciais. Com a palavra, doutor Gilberto. Ô Mauro, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer, né, a gente estar aqui debatendo sobre temas relevantes, sociais, né? Acho que a pauta ela é vasta e revê-lo, né? Porque além de tudo você é um grande amigo, um querido que eu tenho. Então, para mim é uma grande honra, é um prestígio. Qual sua trajetória pessoal? Mauro, olha, a minha trajetória pessoal... Para quem não te conhece, né? Isso, minha trajetória pessoal que ela acaba misturando também um pouco minha trajetória profissional, né? Eu começo efetivamente a trabalhar, a me ver como gente aos 14 anos de idade. Foi meu primeiro emprego e eu tive a grande sorte de trabalhar com duas grandes pessoas, né? Meu primeiro emprego foi na Escola de Engenharia da UFMG e eu tive a sorte de trabalhar na época com Vicente Falcone e José Martins de Godoy. São dois grandes engenheiros, eles são considerados aí, não só no Brasil, mas para o mundo, os papas da qualidade total. E isso foi o norte da minha carreira, né? A partir dali, pela disciplina, pela forma de trabalhar, pela estrutura que eles me davam, eu pude colher muita coisa ao longo da minha carreira. Fui então, naquele momento até eu achava que eu fosse conduzir para engenharia, mas isso eu falo já por volta de 1994, 93, 94, ali havia uma tendência de tecnologia, né? Começava a chegar o Windows 95. E que você é bom nisso também, né? Daí foi por onde eu trilhei na minha vida profissional. Eu acabei indo para a ciência da computação e isso foi ao longo da minha vida profissional. Acho que até por volta de 2002 eu acreditava que a minha vida profissional seria exclusivamente na área de tecnologia, né? Eu sou apaixonado por tecnologia, né? Por disrupção de forma geral, então eu imaginava que eu fosse conduzir minha vida profissional por ali. Só que aí vem a surpresa da vida, né? E de repente eu me deparo com uma palestra, num evento para serventuários da justiça, e ali começa a me puxar para dentro da advocacia. Eu vou para a faculdade de Direito e aí começa toda uma nova carreira. Mas assim, eu me vejo sempre ainda investindo muito com tecnologia, né? Inclusive eu sou especialista em smart contracts, que são novas tendências, né, de contratos eletrônicos, e os advogados vão ter que começar a compreender dessa mescla, né, da tecnologia e do direito. Por aí. Voltando um pouco, o que é serventia extrajudicial? Então, o nome, né, serventia extrajudicial, popularmente é conhecido como cartório, né? As pessoas conhecem serventias extrajudiciais, né, como cartório. Hoje, os cartórios, na verdade, são cartórios judiciais. Eles estão dentro dos foros, vinculados às varas, mas fora disso, né, essa atividade privada de cartório, ela é denominada pela lei como serventia extrajudicial, não como cartório. Mas um ponto e vírgula, é uma maneira de deixar de sobrecarregar o Estado através das imensas demandas que chegam, né, para os tribunais. Salvo engano, são mais de 200 milhões de ações. De ações, hoje nós estamos com mais... Bom, números, eu falo assim, número de 2020, nós tínhamos mais de 110 milhões de ações. Isso, né? E nós temos hoje, em média... E o país tem 220 milhões de habitantes? A média nossa hoje dá quase que uma ação a cada 2 habitantes. Sim, sem contar que tem criança aí que nós não estamos mencionando, né? Nós temos, em média nacional, nós temos
8 a 9 juízes para cada 100 mil processos. Agora você imagina, né? Como que o Estado, né, ele fica soberbado, né? O que a gente pode dizer disso? Nós temos, antigamente, né, a justiça era feita com as próprias mãos, né? Então, se a gente tem uma sociedade demandista que vai mais à justiça, isso demonstra uma sociedade também mais consciente, né? Sim. Né? Para evitar litígio. Evitar litígio. Qualquer desavença, aí eu vou na né? justiça reclamar da minha mulher, ou do meu marido, ou do meu vizinho que invadiu um palmo de terreno, vai na justiça, convoca a justiça, vai no boletim de ocorrência, polícia, militar, e aí vai. Isso é o Estado. É o Estado. Vai para a justiça, sendo que poderia resolver isso extrajudicialmente. É isso mesmo? Pode resolver extrajudicialmente. Mas, assim, só voltando um pouquinho essa fala sua, que eu achei assim, extremamente inteligente, porque a sociedade hoje ela é demandista, ou seja, nós temos um péssimo hábito de tudo judicializar, mas, por outro lado, nós estamos aprendendo que também não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, essa é a função de uma sociedade evoluída. Nós temos que buscar o judiciário para nos dar amparo e, eventualmente, dar o direito ou não, né, daquela discussão. Né? Se a gente pensar alguns anos atrás, as pessoas resolviam as coisas de um outro modo, né? E o papel de uma sociedade civilizada é justamente essa. Toda vez que houver um litígio, nós buscamos o judiciário. Só que a sociedade também vem evoluindo ao longo do tempo, né? Desde a Constituição vivo, né? Exatamente. Desde a Constituição de 88, o Código Civil de 2002, a Emenda Constitucional 43, que vem abrindo a possibilidade para outras formas, né, de solução de conflitos e apresentando para a sociedade as formas de autocomposição, que é a mediação, conciliação, as vias extrajudiciais, inclusive as serventias, né, que são os cartórios, as serventias, como um braço, né, porque na verdade o Estado continua com a jurisdição, né? Essa atividade extrajudicial ela é controlada pelo judiciário, né? Veja que quando você faz um ato em cartório, vamos pensar no divórcio, né? Você faz um divórcio em cartório, você resolveu ali um impasse social, se você não você não precisou passar por um trâmite processual, mas você foi assistido, ainda que por um delegatário do Estado, mas na função, né, que é delegada pelo Estado, ou seja, existe uma jurisdição, inclusive para esse braço que são as serventias extrajudiciais. Porque se a gente falar na Constituição, artigo 236, ela vai falar que as serventias extrajudiciais é uma atividade delegada do Estado. Então você não está à margem, né? Você ainda está sob esse guarda-chuva, essa jurisdição do Estado para a solução de litígios. Só que as vias são diferentes. Você tem uma via contenciosa e uma via que você pode e uma via onde haja consenso entre as partes. E é isso que a gente tem que buscar, porque sempre existe modos da gente tirar grande parte dos processos, eles poderiam tramitar pela via extrajudicial ou nas vias administrativas. Seria mais rápido. E seria muito mais rápido. E menos oneroso, dispendioso para o Estado. Como fala o e Estado, para as partes também. Para o Estado como um todo. Exato. E o que a gente... E para as partes também. Né? Sobretudo para as partes, porque quando você tem um processo altamente demorado, vamos voltar a esse exemplo do divórcio, né? Antigamente, o casal... Eu vou te perguntar, na próxima pergunta, se você pode fazer casamento. Por exemplo, você está falando de divórcio, continua fazendo. Não, vamos chegar lá, essa pergunta é boa também. Mas o que acontece? Você entrava num procedimento de divórcio, veja bem, o casal estava ali ele havia todo o desgaste do relacionamento, né? As partes chegaram a exaurir a triste decisão de que a melhor via realmente seria o divórcio.
Aí você ainda perseguir 2, 3, 4 anos de processo. A pessoa querendo ter outra vida, querendo, às vezes, já vinculado a outro relacionamento, e enfim, e aquilo não caminhava, né? Porque nós temos um Estado assoberbado, né? Não é culpa, eu não gosto dessa, vamos culpar o judiciário, não, o Estado é assoberbado. A gente sabe que existe uma carência de servidores públicos em todo, né? Seja na polícia militar, nos hospitais, nos médicos, nós temos uma carência. É fácil criticar, né, do lado de cá, criticar a justiça, ela é demorada, ou a polícia, as instituições, de uma maneira geral. Mas também é muito importante ouvir o lado de cá, o que está falando. E quando a gente vai ver o Estado tem uma conta para pagar, né? Então, assim, às vezes a gente fica, porque o Estado não contrata, porque o Estado... Aí, vamos tirar a corrupção de lado, às vezes os desvios, né? A gente nem comenta, né, Ronaldo? Mas quando o Estado, né, está ali trabalhando a mãos limpas, no exercício regular das suas atividades, você vai ver que aquilo que muitas vezes o Estado arrecada não é suficiente para a manutenção de todas essas despesas, né, que estão vinculadas ao Estado. Mais uma vez, aí, portanto, as medidas extrajudiciais, seja pela serventia, seja pela mediação, conciliação, outras formas de composição, né? Quais são elas? Repita, por favor. A conciliação, a mediação, a arbitragem, né? E a via extrajudicial, através dos cartórios. Com essas 4 ferramentas, né, praticamente você consegue hoje resolver boa parte dos processos. É importante a gente também chamar a atenção, Mauro, que hoje 60% das demandas, tá, que tramitam no judiciário, o réu é o próprio Estado. Então, às vezes os sociais... Telefonia, INSS, Caixa Econômica, a União, o Estado, o município, né? A companhia de saneamento, a companhia... Então, quer dizer, eles são réus em 60% dessa demanda. E qual o interesse deles em fazer com que o judiciário seja mais célere, sendo que eles serão os condenados, né? É como se ele patrocinasse para ser condenado em 3 semanas, vamos dizer assim, entendeu? Então, o que o Estado quer, né? Acaba aqui. Ele quer empurrar essa conta, contrair uma dívida que ele impagável naquele momento. Exatamente, ele quer empurrar essa conta para frente. Ele quer que isso vira precatório na próxima gestão. Ele não quer essa conta no colo dele agora. Entendeu? Então, isso vai assoberbando o Estado. Então, é aquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente precisa de um judiciário mais efetivo, acaba que a gente não alcança porque não tem verba, não tem verba porque não consegue efetividade. E assim, qualquer lead, nós como cidadão buscamos a polícia, buscamos o Estado. Busca o Estado. Brigou com o vizinho mais uma vez, Estado. Polícia Militar, BO, processo, brigou com a mulher, muito comum também brigar com a mulher, dar queixa, depois querer tirar a queixa, isso. Aí já é uma coisa uma pauta muito boa, né? Mas acontece, né? Então nós temos hoje... Então é importante a gente ter, para concluir, é importante nós termos consciência de buscarmos o Estado no último caso mesmo. Ou buscar alternativas, né? Alternativas. Exemplo, até pouco tempo atrás, você tinha uma batidazinha de trânsito, encostou o para-choque no outro, o que as 2 pessoas faziam ali? Um descia do carro, outro descia do carro, ia lá atrás, batendo o outro. Isso é o pior dos momentos, né? Mas vamos pensar que ainda fossem 2 pessoas socializadas ali. Você batia o carro, colocava o triângulo lá atrás do carro, vamos ligar para o 190. O policial atrás de uma perseguição, correndo atrás de bandido que assaltou uma casa e um homicídio, ele tinha que desviar uma viatura para parar ao lado de 2 bonitão lá, porque eles não tiram o carro da viatura. Ou bonitões, né? Podemos ser processados. Para a polícia, para um agente do Estado lavrar um boletim de ocorrência. O que é um boletim de ocorrência? Um ato meramente declaratório.
Porque o boletim de ocorrência, ele não é prova de verdade, ele é prova de declaração. As partes declararam. Você chega no acidente de trânsito, as partes declararam. Ele bateu, ele freou. É um contra o outro. Quem vai dizer a verdade disso mesmo são as provas. A prova é quem? O carro estava passando do lado, o olho vivo que estava, né, ali naquele momento. Agora tem, né? Mas assim, as pessoas demandavam do Estado por qualquer bobagem, né? E aí, hoje você faz um boletim digital, né? Você chega em casa, você lava, ó, estava na via e tal, você mesmo tira foto naquele momento, você lava o boletim e pronto. O boletim apenas vai fazer prova. É o último remédio? Não. Por exemplo, você sabia, né? Eu vou até puxar uma sardinha para o nosso lado. Você pode pegar essas mesmas fotos, esse mesmo fato, vir no cartório e lavrar uma ata notarial, que tem inclusive a ata notarial, ela tem valor para o banco, está no CPC como meio de prova. O boletim de ocorrência não é meio de prova. Entendeu? Já deixa de incomodar o Estado, a a polícia. Né? Aquela coisa, poxa vida, nós sabemos que existe uma carência de policiamento. E eu fico chamando o policial, né, para essas coisas que eventualmente são coisas de esfera civil. Talvez, né, não tenha conhecimento dessa... A gente só vai chamar o policial numa batida de carro se houver um pescotapa, né? Se os dois saírem ali nas vias de fato, ou houver uma vítima. Aí sim, mas fora isso, você não precisa... Então pode tirar as fotos e vir no cartório. Exato, você vem e faz uma ata notarial. Você chega no cartório com as fotos do evento, você faz as mesmas declarações que você faria no boletim de ocorrência, e o tabelião lá, e aquilo tem valor de prova, né? Hoje ainda não existe essa dinâmica, mas poderia ser até, dependendo do evento, você pode chamar o tabelião no local. No local, para ele ver o fato no acontecimento dele. Tá? É muito comum, por exemplo, assembleia de condomínio, né? O pessoal vai ter uma assembleia mais acalorada, aí eles pedem o cartório para estar presente naquela assembleia, para presenciar aquela discussão, e o tabelião lavra. E o bacana é o seguinte, porque o tabelião lavra aquela ata sem juízo de valor. Ele, hora nenhuma, vai falar assim, ó, o Mauro está certo e o Gilberto está errado, o Gilberto está certo e o Mauro está errado. O tabelião lavra as coisas, os fatos como eles ocorreram, né? Então, com fé pública. Com fé pública. Isso talvez seja uma das melhores provas hoje, né? É o Estado. Tanto é que eu já recebi aqui várias pessoas, o próprio juiz mandando que seja ouvida a pessoa no cartório. Para que eventualmente você vai levar uma pessoa só para ser ouvida no juízo? Você traz a pessoa no cartório só para ela ser ouvida. Por exemplo, você está com uma prova que eventualmente você pode vir a perdê-la, e a audiência só ano que vem. Vamos pensar numa audiência trabalhista. Eu tenho uma pessoa que me viu laborando em determinado horário, e ele atesta, né, que ele testemunha, né, que eu trabalhava a partir de tantas horas, estava sempre na empresa, né? Bom, eu quero... Mas essa pessoa tem a iminência de ir para outro estado, de casar, e eu nunca mais vê-lo. E a audiência só o ano que vem está marcada para 2024, né? 2023, 2024. Eu levo essa pessoa no cartório, né? E ela vai ser ouvida pelo tabelião, né? E o tabelião vai poder trazer a verdade. Ele pode, inclusive, fazer alguns questionamentos para chegar naquela verdade, né? Ou de tal forma que o juiz vai poder ler aquela ata e falar, olha... Ele pode mediar? Existe hoje, até tem a previsão, tá, da mediação em cartório. Tá? Pode ser feita mediação em cartório. Mas a ata notarial, ela não seria o elemento, entendeu? A ata notarial, ela é um ato do notário. O notário, conforme a percepção dele dos fatos, ele narra. Tá? É até bom assim, para o seu público saber dessa história. O primeiro grande tabelião que nós tivemos em terras brasileiras foi o Pedro Vaz de Caminha, né? Fazendo as narrativas, né? Que quando chegou ao Brasil, o que ele viu, né? Que essa terra que tudo planta dá, aquelas poesias bonitas, ele vai fazendo toda a narrativa, né? Da caminhada ali
na costa brasileira, aquilo é uma ata notarial, porque ele vai narrando tudo que ele vê. Né? Então foi o primeiro a pisar no solo brasileiro. Então o extrajudicial hoje ele é um grande braço para o Estado, para a advocacia sobretudo. E a OAB, onde que ela entra nessa questão? Ela apoia? Apoia. Hoje a advocacia extrajudicial tem crescido muito, né? Ela tem crescido muito. Tanto o legislativo vem tomando algumas medidas, que é desafogar o judiciário através de algumas leis, aí vão voltar lá na Lei 11.441, que é a lei do divórcio, partilha, que foi lá em 2007, né? Naquele momento, tá bom, aí foi aonde eu fui fisgado para dentro da OAB, porque eu acompanhava esse processo legislativo todo. E o que eu sentia era a ausência da Ordem dos Advogados, o acompanhamento do legislador quanto à desjudicialização. Esse projeto da Lei 11.441, que é a lei do divórcio, inventário, ela vinha sem assistência do advogado. Ou seja, as partes iriam ao cartório e fariam o divórcio sem o acompanhamento do advogado. E é ali que eu comecei a movimentar dentro da OAB. Porque eu cheguei e falei, opa, peraí, vocês estão sabendo? Eu falei OAB porque eu já o conheço há muito tempo e sei da dedicação dele, inclusive na Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Isso, eu fui o primeiro presidente, né, da Comissão de Direito Notarial e Registral do Brasil. Depois eu fui o primeiro presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e Registral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Né? Por esse trabalho, tá, que nós fizemos à época, que era um trabalho muito importante, porque não tinha dentro da OAB, naquele momento, um acompanhamento legislativo com relação a esse tema. Então, diversas coisas vinham sendo desjudicializadas e sem o acompanhamento da advocacia. Eu vou dar um exemplo. A Lei 9.514 de 97, que foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Tá? O que aconteceu ali? Veio a Lei de Execução das Garantias da Alienação Fiduciária. Ou seja, o credor, ele vai expropriar o bem, ele vai tomar o seu bem, tá? Ele vai te notificar, ele vai fazer um procedimento que ele é todo pela via extrajudicial, só que você não tem nenhum acompanhamento do seu advogado. Não existe assistência do advogado naquele procedimento de expropriação do bem. Olha só, né? Então, mas o que pode prejudicar? Que pode prejudicar. As partes corrigidas. Exato. Né? E pela forma. E depois que se sentir prejudicada, vai recorrer novamente ao Estado. Vai recorrer, porque você começa um processo. Atrasa todo o processo. Exatamente. Você de chegou. Libertação dela e também de acúmulo de. Que volta até a nossa conversa anterior, que é a questão do judiciário assoberbado e uma grande falha. Os nossos tribunais administrativos não julgam. O que são os nossos tribunais administrativos? Até para o nosso público aqui entender. Do Interlocução Brasil. Os tribunais administrativos é quando você entra com recurso no Detran. Você vai lá com todas as provas, entra com recurso no Detran, o que aquela junta faz? Ela indefere. Ela não julga o direito. Ela não julga. Você está com todos os elementos de prova e ela não julga o direito. Aí você é obrigado a fazer o quê? Recorrer à justiça. Você é isento de um tributo, você demonstra isso, que você entra com recurso administrativo junto ao município, ao Estado. Como é que era julgado? Indeferido. Houve um julgado de repercussão geral pelo STF falando que aquele imposto não é recolhido naquele tempo. Aí você entra com uma ação. Convicto vai dar certo. Né? Aí você fala, vou pela via administrativa, porque já foi decidido, inclusive, pelo STF. Mas aí o que acontece? A via administrativa é mais fácil indeferir, né? Indefere, você é obrigado a voltar de novo para o judiciário e seguir. Então, quer dizer, esse também é um problema que assoberba o nosso judiciário. Né? Nós temos uma falha do que os tribunais administrativos não julgam a Constituição, por exemplo, de normas, muitas vezes internas, inconstitucionais. É igual, eu passei por um problema semelhante a esse há um tempo atrás. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, o relator: mas Gilberto, você quer que eu julgue essa norma inconstitucional? Eu falei, não,
quero só que você julgue que o meu pedido é constitucional, entendeu? Você não precisa ir longe, mas julgue que o meu pedido é constitucional. Então, assim, é uma mudança de visão. A gente tem que começar a enxergar que os tribunais administrativos precisam julgar, que a sociedade ela precisa buscar outras vias e demandar menos desse Estado, né, que é assoberbado, nós sabemos que ele é, e que, embora com toda a tecnologia, PJE, enfim, né, com toda a modernização que vem passando o judiciário, ainda é suficiente, porque o volume de demanda é muito grande. Mais uma vez, lembrando que o próprio réu, né, hoje o grande demandado é o próprio Estado. 60%. 60%. Você é favorável ao exame da ordem? Sim, sou favorável. Né? Pode ser que vai ter gente que vai criticar meu posicionamento, mas eu acho, o que eu tenho, né, comigo, o exame da ordem, ele é apenas, eu falo assim, é uma prova muito básica, inclusive, sabe? Ele mede, assim, uma capacidade muito mediana do bacharel em Direito. Não é uma prova que você fala assim, nossa, entendeu? É uma prova que vai buscar elementos básicos ali daquilo que a gente quer, daquele profissional que vai tratar nossos casos. Né? Então, a prova da ordem não é para retirar pessoas do mercado, uma reserva de mercado, não é esse. Isso aí algumas pessoas tentam pôr isso como ponto, mas não é, porque o que ela busca ali dentro, nós sabemos que... Como elitizar, né? Como se fosse de elite. Não é. Terminar o curso superior, depois fazer cursinho, enfim. Está bem afinadinho em todas as matérias, que não é fácil não, viu? Não, as matérias não são... Enquanto acadêmico de Direito, há anos, eu via muita reclamação dos estudantes, de um movimento mesmo dos acadêmicos de Direito e dos próprios bacharéis contra o exame da ordem dos advogados. Até quem está nos assistindo pode jogar aí no Google depois um outro vídeo para assistir, que é um ator só que ele faz vários estudantes dentro de sala e mostrando o aluno do primeiro período do Direito, né? Um chega e fala, não, eu vou ser desembargador, outro, não, eu quero ser Ministério Público, outro, eu quero ser delegado de polícia, outro, eu quero ser delegado federal, outro, eu quero ser não sei o que lá, e cada um querendo ser mais do que o outro ali dentro, né? Aí no final, o último período do curso, eles estão assim, será que a gente passa na prova da ordem? Exatamente. Porque durante o curso, né, eu acredito o seguinte, primeira coisa que os estudantes de Direito que nós assistindo, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu sabia que eu queria ao final dela. Eu sabia, eu entrei já com uma intenção, eu sabia o que eu queria. Então, acho que essa é uma primeira preocupação. Já facilita. Você buscar aonde você quer ir. Entendeu? Sem esquecer as demais matérias. Mas eu falo, matérias, sim, mas não está afinado ainda para o exame da ordem. Mas, por exemplo, se o candidato, o estudante, ele quer ser realmente um delegado de polícia, ele se vê naquela profissão, ele acha que ele tem aptidão para aquilo. Então, bom, o que eu preciso? Já pega o edital agora e começa a ver, olha, os editais do concurso pede direito administrativo, pede direito constitucional, pede direito penal. Poxa, já começa ali, eu tenho 5 anos para começar o quê? Preparar para o concurso público. Né? Então, aquelas matérias, né? Eu, por exemplo, eu sabia que eu não seria um criminalista. Eu me dediquei à ciência do direito civil, ao processo civil, foi ali que eu me dediquei. Tentei ser o melhor ali, né? E busco esse conteúdo como minha fonte, né? Porque o direito é muito vasto, é muito amplo. Não dá para estudar tudo com a mesma qualidade, né? Mas você sim, eu penso, né, o que é discutido muito nas faculdades, que até o 5º período você faz um passeio geral no direito. Depois você começa a adentrar, né, nas matérias, seja trabalhista, constitucional 1, 2, 3, direito ambiental. E você começa sua família tem um dos grandes constitucionalistas mineiros, né? Não sei se o público sabe, que é o Dr. Mário Lúcio Quintão, um dos grandes constitucionalistas, né? Respeitabilíssimo advogado. Mário Lúcio Quintão Soares, um abraço, em breve estaremos juntos. Querido, né? E
também foi conselheiro no Conselho Federal da OAI por várias vezes aqui na Seccional Minas. Ele estará com a gente em breve no Interlocução Ótimos Brasil. pareceres, né, em matérias constitucionais, autor de diversos livros. Vamos passar para a próxima pauta, que é muito extenso. Você pode fazer casamento? Você citou divórcio. Então, para a gente entender essa questão de casamento em cartório, como que funciona? Tá? Primeiro é importante entender as atribuições de cartório. Né? Os cartórios eles são divididos em 7 atribuições. Nós temos os cartórios de notas, que é essa serventia que nós estamos aqui hoje gravando. Nós temos os cartórios de protesto. Nós temos os cartórios de registro civil das pessoas naturais, o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, o cartório de registro de imóveis, nós temos o distribuidor de protestos e nós temos também o cartório de registros e contratos marítimos. Por óbvio, em Minas Gerais nós não temos o de registro de contratos marítimos, né? Então, mas nós temos as outras atribuições. E é importante entender, né? Cada tipo de serventia ela tem as suas atribuições. Quem determina isso é a Lei 8935, lendo também com a Lei 6.015, né? Combinado com a Lei 6.015. Você faz a leitura das duas juntas e você consegue definir quais são as atribuições de cada tipo de serventia. Tá? O cartório de notas, ele faz escrituras públicas, procurações, testamento, reconhecimento de firma, autenticação de documento, as atas notariais, né? Agora com os atos eletrônicos também, está muito envolvida nesses atos eletrônicos. Então, ela pode fazer, por exemplo, ela não pode fazer o casamento, mas o cartório de notas pode fazer a união estável. Né? As partes compareceram ao cartório e fazer uma união estável. Que seria um documento para o casamento? A união o casamento tem a ver com cerimônia. Hoje, foi decretada a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que diferenciava a união estável do casamento. Hoje, né, tanto a união estável quanto o casamento, eles têm os mesmos efeitos civis, até questões sucessórias, enfim. Né? Então, assim, é praticamente o mesmo instituto, mas não é o mesmo instituto. Por quê? O casamento é um ato formal e solene. Você faz toda uma preparação para o casamento, você dá uma publicidade para o casamento, né? Que é aquele proclamas, você faz o edital, ou seja, você chega para a sociedade e fala, o Mauro que então vai casar. Alguém contra, né? Aquilo que a gente vê assim, às vezes em filme, novela, né? Alguém contra esse casamento, né? Que fala agora o cara fala assim. Você só vê esse filme, agora é novela. Mas na verdade é o edital, né? O prazo para alguém manifestar, pode ser até no dia ali, mas assim, durante colocado no edital, na porta do cartório, enfim, informando a sociedade que fulano de tal vai casar. Se alguém tiver alguma coisa para manifestar, que manifeste naquele momento. Né? Ou na hora do casamento, assim, de filme, o noivo, né? Lá, chega alguém correndo lá e rouba a noiva. Os sertanejos que gostam, né? Esses vídeos, né? Que pegou na porta da igreja, as músicas sertanejas, né? E sai num cavalo branco maravilhoso. Mas é diferente, assim, é diferente do ponto de vista da formalidade, né? A união estável, você não precisa nem lavrar um ato de união estável. Algumas pessoas fazem já para fazer prova daquilo, né? Por quê? Quando os dois, né, o casal vive ali em união estável a vida inteira, adquire patrimônio, enfim. Quando um vem a óbito, o outro é obrigado a provar a união estável. Então, imagina que chato, você tem que provar, você viveu ali 30 anos com a pessoa, você tem que provar que viveu em união estável. Né? E às vezes chega um parente, né, só para perturbar, né? E de olho, às vezes, uma herança, e fala, não, era só namorados. Então, se você faz o ato de união estável, ela é refutável. Hoje, pelo que eu vejo, é o mais comum. Muito comum. E você faz o divórcio também no cartório de notas. É engraçado isso, né? Porque você casa no registro civil, divórcio é mais fácil. Mas divorcia no de notas, né? E depois, óbvio, você vai averbar naquela certidão de casamento, né, lá no registro civil, mas o ato jurídico é feito no cartório de notas, né?
porque existem outras questões a serem debatidas. É por isso que ele é feito no cartório de notas. O cartório de notas, como ele tem a escritura pública, que ela, muitas vezes ela é negócio jurídico, então as partes ali vão poder definir pensão, vão poder definir partilha dos bens, a casa fica para mim, a casa de praia fica para você. O cachorro ficou com cachorro. Ontem eu tinha até um caso desse, que o casal estava fazendo o divórcio e o Lula e o Juba, né, vou dar esse apelido para os dois cachorrinhos lá, iria ficar com a varoa lá. Só que, aí vem a minha pergunta. Hoje, o animal, esse doméstico, cachorrinho, ele é semovente, né? Que é um termo que a gente usa para animais, né? Como patrimônio, né? Então, se você tem uma fazenda, vários bois ali, né? É calculado como semovente para fins de tributo. E será que esses cachorrinhos passariam por essa análise de serem considerados para o Estado como semovente, portanto, deveriam ser tributados como excesso ameação, já que nem brinque com isso. Exato, eu falei, gente, e hoje, né, o animal de estimação, mencionou o cachorrinho aí, eu até tenho, ele se tornou sujeito de direito, né? Praticamente era coisa, né? Ele é quase que, tanto é que as decisões é quase que de guarda de filho. Quando um casal começa a brigar por causa de quem vai ficar na guarda dos cães, os juízes têm definido como se tivesse definido filho. Às vezes põe até visita, ou guarda compartilhado, fica uma semana na casa de uma semana na casa do outro. Eu não sei como é que é essa história, mas na Europa, como nós fomos ocupados muitos anos depois, né, recentemente, lá tem muito animal de estimação. Eu acredito que lá, França, isso já teria, o animal já tem direito a muito mais tempo que aqui, né? Porque antigamente, até por tempo, um animal de estimação seu, se alguém fizesse mal, nem crime seria, né? Hoje, se alguém chutar um cachorro simples... Dependendo, você tem uma pena maior do que você matar alguém, né? Até é um questionamento, né, que muitas pessoas fazem, né? A pena que sofre uma pessoa que matou um cão, e a pena que é uma pessoa que matou um ser humano. Às vezes a pena é mais pesada, né? Aí cai no direito ambiental, que nós vamos tratar em outro momento, que por muito, né, depois do período da industrialização, dizem que o ser humano, os cientistas, estudiosos, quase que acabou com o planeta em pouco tempo, cortando árvore, né, para produzir em massa, livros, papel, etc. E nisso veio o direito que acabou protegendo, ficando duro demais. Então tem até aquele caso, se você encontrar com um fiscal, se você matar uma onça, tá no meio do mato, e vier um fiscal do IBAMA, é uma piadinha que tem, seria melhor matar o fiscal do que responder por isso, do que responder pelo animal que você matou. Ou seja, o direito veio, mas veio bem duro, talvez para... vai ter que ir adequando com o tempo, né, doutor? Exatamente. Eleições do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recentemente nós tivemos. Qual a sua opinião? Olha, eu gostei muito assim, do resultado. Eu não acompanho muitas eleições do tribunal, embora eu esteja hoje vinculado ao tribunal, sobretudo à Corregedoria de Justiça, mas eu gostei, eu vi, por exemplo, hoje um presidente, né, o desembargador José Arthur, ele é vindo do 5º Constitucional. Olha que bacana, né? Até pouco tempo era difícil a gente imaginar alguém do 5º Constitucional ocupar um cargo de presidência no Tribunal de Justiça, né? Então, nós tivemos essas mudanças, né? O tribunal, assim como qualquer instituição, tem as suas políticas internas, né? Tem seus grupos também, né? E o TJMG não é diferente, né? Ele tem seus grupos, né? Seus apoiadores, as visões de determinados grupos, né? Assim é o OAB, né? A OAB tem os grupos também. Eu acho que quase que todas as instituições, né? Elas sofrem por esse, não sei se por esse mal ou por esse bem, né? Mas eu acho que a democracia exige, né, essa oxigenação de discussões de ideias. Essa movimentação. Né? Mas eu particularmente, né, o desembargador, ele é egresso da advocacia, e isso
pode trazer muitas vantagens, assim, do ponto de vista de interlocução da OAB com o Tribunal de Justiça, né? Até pouco tempo teve um períodozinho que ficou um pouco com um certo ruído, né? O ranço, das duas instituições não se falaram em algum tempo ou não fizeram muito por azeitar alguns desarranjos, né? Vamos chamar assim. Então eu vejo com muito bons olhos. A Corregedoria ela continua com uma linha muito técnica que eu gosto muito, né? Isso é muito bom, né? Porque você ter um corpo técnico na Corregedoria, isso te dá tranquilidade de trabalhar, né? Porque eu falo assim, onde você tem a política na frente, a gente fica desguardado, né? Eu entendo assim, nesses órgãos assim, eu gosto de grupos técnicos, né? Que fazem análises técnicas e a Corregedoria tem tido, né? Desde o desembargador Saldanha da Fonseca, na presidência da Corregedoria, que ela vem mantendo, né, essa estrutura mais técnica, né, essa observação dos juízes auxiliares, assim, pessoas extremamente capacitadas, sabe, e com vontade de fazer. Eu acho que nunca a Corregedoria trabalhou tanto como ela trabalhou agora durante a pandemia. Você vê os juízes rodando o estado inteiro, né, são inúmeros problemas, né? São problemas de penitenciário, de varas, problemas extrajudiciais, são problemas de toda a ordem. Eles trabalharam bastante. Eu gostaria de mencionar isso, porque eu acompanhei, sabe, assim, de perto, né, vendo o trabalho desses juízes auxiliares, né? Mesmo em períodos de pandemia. Mesmo em período de pandemia, a doutora Aldina, o doutor Paulo, o doutor Roberto, nós trabalharam muito mesmo. Eu gostaria de mandar um abraço para o doutor José Oswaldo Furtado Mendonça, um grande amigo, doutor Jair Barão, Bete Gulli Vaz Melo, e na pessoa deles cumprimentar todo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde nós temos grandes amigos. Falando em política mineira. Política mineira, né? A política mineira, eu gosto desse estilo hoje, vamos tomar um cafezinho, pão de queijo, sabe? É uma política que é técnica, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento de uma política mais técnica, menos política de tapinha nas costas, né? Nós estamos num período mais de política técnica, eu acredito, assim, e faço votos, né, para que a gente continue, né, com os próximos governos, assim, mais observando os números, né, investindo em produção, investindo em educação, né, defendendo temas realmente interessantes para o Estado de Minas Gerais. Isso. Eu não faço política partidária, não sou adepto dela. Me incomoda um pouco, né, essa polarização que nós estamos vivendo hoje, né, em nível nacional, em nível nacional, né, e isso me incomoda bastante porque a discussão ela ficou ruim, né, as pessoas estão virando inimigas, né, irmão? Amigos, se você hoje está mais fácil falar de futebol do que de política. Antigamente a gente falava. Eu estou fora de política. Antigamente a gente falava. Anterior, e futebol já nunca. Não, mas você antigamente. A religião ainda discute um pouco, sabe? A gente ficava com medo de discutir futebol, nem discutir política. Mas hoje eu prefiro discutir futebol. E eu estou sofrendo muito, porque eu sou cruzeirense, né? Então, assim, eu prefiro discutir futebol do que discutir política. Esse meu formato aí de futebol, que não é eu não acompanho de perto, mas com esse novo formato do Cruzeiro, eu acho que vai ficar interessante. Porque antes era bem confuso, né? E tinha corrupção não só no Cruzeiro, como nos demais clubes. Tomara que dê certo para todos. Política nacional. A política nacional, o que me incomoda é realmente essa polaridade. Nesse momento que nós estamos de tensão, a gente está num momento assim porque vai votar em quem? Os políticos eles falam tanta coisa, né, que dá medo. A vontade da gente, na hora que começa o político A, o político B abrir a boca, a vontade é de entrar no avião e ir embora. Né? Porque você fica assim, não tem
eu acredito que seja político, né? Político fazendo politiquices, né? Então eles vão para a imprensa e falam uma série de coisas. A imprensa gente sabe que ajuda bastante, né? levanta mais, né? Mas assim, joga o holofote naquela coisa. Mas eu acredito que seja político fazendo politiquices, sabe? Assim, são bravatas que eles falam de um lado e do outro, tá? De um lado e do outro. Se você pegar tanto de um lado, as últimas lives que um gravou, o outro gravou, você fala, meu Deus do céu, nós estamos assim, num momento delicado, né? E o pior, assim, no meu ponto de vista, seria, tá? Qualquer abalo institucional, sabe? Isso daí eu falo assim... Seria a pergunta que ele fazia, que essa relação que está tendo o governo federal com o judiciário, né? Exatamente. Isso daí, para mim, eu acho que é o fio da navalha, sabe? Quem assistiu aquele... Só para fazer uma analogiazinha assim, besta, né? Quando a gente assiste, eu lembro... Pelo que eu sei, pelo que eu te conheço, você sempre foi conservador. Né? Mas um conservador inteligente. Eu gosto... Eu sou a favor da livre iniciativa, sabe? Eu acho que o Estado tem que ser mais leve, menos pesado. Eu não gosto, sabe, assim, de políticas de cabide de emprego que vai colocando, sabe, aparelhando o Estado. Eu acho que isso pesa, essa conta sai do nosso bolso, ela favorece os desvios, sabe? Então, a coisa, quanto mais enxuta, quanto mais tecnologia, mais enxuta, o Estado, gente, ele tem que atender, né, tripézinho ali, ó, saúde, educação e segurança. As iniciativas privadas, cabem a elas tomarem algumas medidas de empresa. Você vê que tanto é que algumas coisas que a grande maioria das privatizações, assim, elas foram positivas, né? Vai ter uma que não foi, mas a grande maioria foi. Mas deixou disso. Não, peraí, é questão de alinhamento, vamos alinhar. Peraí, tá perdendo tributo, vamos ajustar tributo, vamos tá perdendo, né? Para o Estado ganhar em outra esfera. Então, é um posicionamento que eu tenho. Eu sou de um Estado mais enxuto. Tá? Não desobrigar o Estado daquilo que é obrigação dele. Sim. Mas também Sim. a Mas gente não... considerando que 50%, me corrija, da população ou mais dependência do Estado, né? São os menos favorecidos, que ganham salário mínimo ou menos. Isso. No Brasil ainda nós precisamos do Estado. Não. As questões sociais, elas não podem ser abordadas. Tem que proteger os mais necessitados. Mas, por exemplo, vamos lá... Até melhorar a situação da população como um todo. Hoje nós estamos passando assim, né? Tá uma febre de regularização fundiária urbana, rural. Acho que é por aí, sabe? Então você começar da terra, da propriedade para as pessoas produzirem, para as pessoas morarem, né? Da propriedade então, já é da pessoa, mas às vezes você não pode negociar. E isso aí você tem uma repercussão econômica muito grande. No momento que você tem o título daquela casa própria, aquilo ali já vira dinheiro com baixo taxa de juros, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. Atentam a isso. Isso não é divulgado. Uma casa sem um título, ela vale 40% menos. Né? Você está ali na posse 40 anos daquela casa ali. Mas se você quiser vender, quem for comprar vai falar, mas você não tem escritura, então eu não vou te pagar o que você está querendo, não. Né? Então, dá dignidade para o pai, para a mãe. Né? O fomento, as famílias, né, aos negócios familiares, né, os comércios familiares, as produções rurais. Acho que é isso que o Estado precisa estar atento, é jogar crédito ali dentro, facilitar o produtor, o pequeno produtor, o pequeno empresário. Capacitação, né? Nós devemos ser da mesma geração e na nossa época você podia escolher alguns cursos técnicos, que muitas vezes você já estava ali praticamente trabalhando no outro dia. Hoje a pessoa, ela começa, ela só vai ter uma formação, uma qualificação mesmo com quase 30 anos de idade.
Antigamente não, você saía como técnico de contabilidade, como técnico Já de saiu do segundo grau, né? então acho que tem que voltar essa estrutura de formação profissional ali na base. Tecnólogo, né? Que isso daí que já começa a produzir. O cara vai entender de CAD, vai entender de uma certa parte elétrica, sei lá. Hoje, tecnologia, né? Quantos profissionais do mercado de tecnologia hoje demandam, né? E nós não temos profissionais adequados, né? As startups que estão surgindo por aí. E com esse metaverso aí. Metaverso, agora esse tema aí, né? Um tema muito bacana. Política, cenário internacional que envolve política também, para a gente terminar essa entrevista, essa grande entrevista, e as suas considerações finais. Bom, quando a gente fala de geopolítica, né, cenário internacional, não é o problema que nós estamos vivendo hoje, né, que é o problema da guerra, na Rússia, enfim, né, o que a gente espera é paz, que se chegue a um consenso ali, né, que isso, a gente consegue compreender o início da guerra, mas a gente não aceita os fatos, né, de que alimenta essa guerra, né? Acho que precisa ter agentes pacificadores, pessoas, né, estadistas, aí, oração cada um possam chegar, né? São, na verdade, quem paga o preço disso tudo são os civis, né? São as pessoas, são as famílias, né? Que estão ali. E o mundo fica com medo também, porque é muito poder concentrado em poucas pessoas. Antes era um revólver 32. Hoje é uma bomba atômica que pode acabar com o planeta. Eu agradeço empenhoradamente por esse momento, por compartilhar desses minutos aqui, debatendo temas que eu gosto muito, que eu entendo que para mim são caros, né? E receber seu convite é sempre um motivo de grande orgulho, prestígio. Eu só tenho a lhe agradecer. Desejo aí que o seu canal bombe mesmo, né? A bomba, quando a gente fala de bomba, a gente gosta que bomba é canal, né? Então que bombe o canal do Mário. Então, Interlocução Brasil. Interlocução Brasil, Inchada Neles, são os canais do Mauro Quintão. Eu agradeço imensamente, emendando a sua fala, que é o grande amigo que nós temos, uma pessoa muito importante no nosso estado, de destaque. Ele sabe que eu não sou de tecer elogios à toa. Dr. Gilberto Neto, um grande amigo, um grande irmão, sucesso, obrigado muito mesmo por participar do Interlocução Brasil. Até a próxima entrevista e siga os nossos canais. Estamos em todas as mídias sociais, @Interlocução Brasil. Um abraço. Inchada neles. Inchada neles.